Eu quero saudar a todos que estão nos acompanhando pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, também pela TV Manaim, a todos a paz do Senhor Jesus. É uma grande alegria ter aquele que é o nosso visitante, você que é o nosso convidado, assistindo este culto da igreja. Saiba que o Senhor, Ele tem uma bênção maravilhosa para o seu coração. Neste momento nós vamos iniciar o nosso culto fazendo uma oração. Nós vamos fazer o clamor pelo sangue de Jesus e em seguida daremos prosseguimento aos atos do culto. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus eterno Pai, nós clamamos a Ti pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, que o Senhor possa, ó Deus querido, proporcionar libertações, que o Senhor possa conceder perdão e também comunhão na Tua presença. Que a Tua palavra, Senhor, possa ir ao encontro dos necessitados, dos aflitos, e que nesta noite, neste culto, o Senhor possa conceder uma nova experiência. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Neste momento, nós vamos entoar um louvor, um hino de clamor ao nosso Deus. Senhor, suplico a Ti em oração, faze de mim um vaso novo, derrama o sangue de Jesus em mim, permite-me que entre no Santo dos Santos, perdoa-me do meu pecado, estende a Tua mão. Preciso contemplar a Tua glória, concede-me Tua vitória, derrama o sangue de Jesus em mim, permite-me que entre no Santo dos Santos, perdoa-me do meu pecado, estende a Tua mão. Senhor, 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 Senhor. Maravilha, glória a Jesus. O Senhor Jesus, Ele já está presente. Ele está presente na sua casa, Ele está presente onde você estiver, porque você já tem feito menção do nome dEle. E Ele se faz também presente em meio aos louvores. E por isso vamos cantar mais um louvor de adoração ao nome do Senhor. Com o Espírito de Deus em minha vida, sou feliz, tenho paz, consolo, graça e alegria. Sou feliz, sim, sou feliz. Cristo prometeu deixar-nos o Consolador, para estar conosco sempre onde quer que for. O Espírito de verdade me aconselhará, minha vida ensinando como devo andar. Com o Espírito de Deus em minha vida, sou feliz, tenho paz, consolo, graça e alegria. Sou feliz, sim, sou feliz. Quero ser obediente ao Espírito de Deus, seguir Sua palavra e os ensinos Seus, testemunhar que tenho Deus em meu viver, minha vida transformada vou dizer porque com o Espírito de Deus em minha vida, sou feliz, tenho paz, consolo, graça e alegria. Sou feliz, sim, sou feliz. Glória a Jesus. Neste momento, então, nós vamos
fazer a leitura da palavra do Senhor. Quero convidar aqueles que puderem a nos acompanhar nessa leitura. Se não tiver a Bíblia à mão, será projetado aí na tela o texto que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 11, verso 39. A palavra de Deus nos diz assim: Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Esse é um texto maravilhoso porque ele nos fala de um milagre que o Senhor Jesus ele fez. Lázaro, amigo de Jesus, aliás, Lázaro ele fazia parte de uma família amada pelo Senhor Jesus. E ele teve uma enfermidade grave e esta enfermidade, por consequência, resultou na sua morte. E a Bíblia nos informa que quando Jesus tomou conhecimento da morte de Lázaro, Jesus se compadeceu da família, porque Jesus os amava muito. E o Senhor Jesus até mesmo chora, um registro da palavra que Jesus ele chora ao saber que Lázaro havia morrido. E nós vamos verificar no texto que tanto Marta quanto Maria, que eram irmãs de Lázaro, elas foram ao encontro de Jesus. Elas foram ao encontro dele porque elas sabiam que só Jesus tinha as palavras de vida eterna, as palavras de consolo. E embora muitos milagres elas tenham testemunhado daquilo que Jesus havia feito na vida de muitas pessoas, por certo, no coração delas, elas não imaginavam daquilo que estava para acontecer. Marta, inclusive, no texto que nós acabamos de ler, ela menciona para o Senhor Jesus: olha, mestre, já fazem 4 dias que ele morreu. Mas ainda assim, o Senhor Jesus, ele orienta: olha, tirai a pedra. E aqui eu quero trazer uma palavra específica para aqueles que estão nos acompanhando. E, por certo, você é um convidado que recebeu este link, que talvez não conheça o Senhor Jesus de uma forma profunda, mas saiba que Jesus, ele pode fazer todas as coisas. E aqui, simbolicamente, a Bíblia, os personagens bíblicos, são como que figuras que representam, ora, em alguns momentos, o próprio Senhor, o Espírito Santo, ou até mesmo a igreja. E Marta e Maria, ao encontro de Jesus, mostra para nós que há uma igreja que ora pela sua vida. Talvez a sua situação seja uma situação dificílima. Vejamos a situação de Lázaro. Lázaro estava morto, sepultado em uma caverna escura, com uma pedra enorme que impedia a entrada de luz, que impedia a passagem de qualquer coisa. E nós vamos verificar que muitas vezes, muitas pessoas passam por situações de grande aflição, de grande dificuldade. Talvez seja a sua situação hoje, algum problema que você não vê solução. Ou talvez você esteja como na situação de Marta, Maria. Talvez haja alguém na sua casa que está como que morto espiritualmente, envolvido em tantas coisas, as coisas deste mundo, muitas vezes envolvida com vícios, com problemas que não conseguem se libertar. Mas Jesus, ele pode fazer todas as coisas. Porque quando a palavra de Jesus ela é mencionada, tudo se resolve. Tirai a pedra. Essa é a palavra de Jesus, não apenas para aquilo que é o seu problema, mas para aquilo que ele quer realizar no seu coração. E tirar a pedra, ela simboliza muitas coisas na nossa vida, porque há diversas situações que nos prendem, que podem prender o homem neste mundo. Muitas vezes são as suas próprias interpretações, é a sua própria razão, é aquilo que ele acha que é melhor para ele. Talvez a fé terrena que você tenha, uma fé racional, que esteja embasada na cultura, ou que possa estar embasada na ciência. Afinal, ali a situação era muito crítica
né? Senhor, já se fazem 4 dias. Olha, o estado do cadáver de Lázaro está em estado já de putrefação, de decomposição. Muitas vezes as pessoas, elas olham as circunstâncias da vida e veem apenas com uma pura lógica. Mas Deus não age na lógica dos homens. Deus, ele tem o seu próprio projeto. E o projeto de Deus muitas vezes é incompreendido por nós. Mas o poder de Deus, ele se manifesta e se manifesta de uma forma gloriosa. Então a gente vai verificar na sequência do texto que quando o Senhor Jesus ele pede para tirar a pedra e todos aqueles argumentos, tudo aquilo que impedia a ação do Senhor havia sido tirado. Então esse é um ponto importante que para que Deus haja na nossa vida, para que o Espírito Santo intervenha em nosso favor, é fundamental que nós deixemos que o Senhor, que o Espírito Santo venha nos guiar, venha nos direcionar, venha operar na nossa vida. E assim um milagre ele vai ocorrer. O Senhor Jesus, ele disse para elas, olha, ainda aquele que estiver morto, ainda será possível viver. Ainda que esteja morto, este viverá. Essa também é a palavra para você que está nos assistindo nessa noite. Talvez a sua situação seja tão aflitiva, você está como que numa caverna escura. Alguns podem, por exemplo, estar dentro do seu quarto, escondido das pessoas, não querendo ouvir a voz de ninguém. Mas saiba que Jesus, ele tem uma grande alegria de se revelar à sua vida. E quando os obstáculos são retirados, a pedra ela é retirada, nós abrimos o nosso coração para Ele, Ele intervém em todos os aspectos da nossa vida. E Ele vai operar na sua casa, Ele vai operar na sua família, e Deus vai realizar coisas extraordinárias. E nós vamos observar que um milagre específico na vida de Lázaro ocorreu e que foge todas as lógicas da ciência. Porque veja, o Senhor Jesus no texto bíblico vai dizer, Lázaro, venha para fora. Mas se nós formos observar, o ouvido biológico de Lázaro, o ouvido humano de Lázaro, ele já estava morto. Então, na verdade, quem ouviu? O que ouviu a voz de Jesus? Foi a alma de Lázaro. Então o recado do Senhor, o recado do Espírito Santo, o recado do Senhor Jesus para a sua vida é para a sua alma. Porque Deus sempre desejou que a alma do homem estivesse próxima a Ele. Porque Deus tem prazer de se relacionar com o homem, de dialogar com o homem. E Ele quer que você conte para Ele os seus problemas, os seus anseios, as suas dificuldades. E Ele vai agir na sua vida de uma forma tão extraordinária, tal qual Ele realizou naquela casa. A sua casa pode passar por diversas situações, pode estar passando por questões complicadíssimas, insolúveis aos olhos dos homens. Mas Deus, Ele tem o recurso correto para a sua vida. E o recurso para que você seja vitorioso é o próprio Senhor Jesus. Quando a pedra foi retirada, a luz ela entrou. Deixa a luz do Senhor entrar na sua vida. Esta luz é a revelação. É a revelação que traz claridade na caminhada do homem, que permite o homem enxergar aquilo que ele antes não poderia contemplar. A revelação ela proporciona ao homem discernimento na caminhada. Possibilita o homem entender de fato o projeto de Deus. E é isso que o Senhor tem separado para a sua vida nessa noite. Que fique essa palavra ao seu coração. Nós vamos, neste momento, cantar mais um louvor de glorificação ao nome do Senhor. Que ao ouvir o choro que havia
Tirai a pedra, disse Jesus, e não podiam compreender o que iria fazer. Então a Lázaro ele chamou e o ressuscitou. Todos viram a glória de Deus. Ele trouxe a esperança, ele trouxe a vida, pois ele é o autor da vida. Ele trouxe a esperança, ele trouxe a vida, pois ele é o autor da vida. Se estás como aquela mulher, se para o teu problema não tem solução, chora aos pés de Jesus e Ele enxugará as tuas lágrimas. Verás a glória de Deus. Tirai a pedra, disse Jesus, e não podiam compreender o que iria fazer. Então a Lázaro ele chamou e o ressuscitou. Todos viram a glória de Deus. Ele trouxe a esperança, ele trouxe a vida, pois ele é o autor da vida. Ele trouxe a esperança, ele trouxe a vida, pois ele é o autor da vida. Tirai a pedra, disse Jesus, e não podiam compreender o que iria fazer. Então a Lázaro ele chamou e o ressuscitou. Todos viram a glória de Deus. Ele trouxe a esperança, ele trouxe a vida, pois ele é o autor da vida. Ele trouxe a esperança, ele trouxe a vida, pois ele é o autor da vida. Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Nós estamos agora nos aproximando do final deste culto. Quero convidar aqueles que estão nos acompanhando a fechar os olhos, apresente a sua vida diante do Senhor, as suas necessidades, os seus anseios. Jesus, Ele está aqui. Jesus, Ele está próximo de você. Se você abrir o seu coração para Ele, Ele vai agir e Deus vai operar um milagre na sua vida. Vamos orar ao Senhor, entregando este culto no altar do Senhor. Senhor Deus eterno Pai, nós clamamos a Ti mais uma vez, pedindo em favor daqueles que estão nos assistindo neste culto. Que o Senhor venha operar na vida de cada um, ó Deus, e que ali o Senhor venha mostrar o que verdadeiramente o Senhor tem, ó Deus, para a vida espiritual deles, que é a bênção da salvação. Ó Deus, muitos estão nos assistindo agora que podem estar no local de trabalho ou que, Senhor, pode estar em algum hospital, mas ao ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa lhe consolar, trazer a paz,
trazer respostas para a alma do homem. Receba, Senhor, este período, a nossa glorificação, este culto, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Nós queremos deixar aqui alguns avisos. Há um QR Code nesse momento que está sendo projetado na tela, que é o atendimento àqueles que estão no exterior. Você mora em algum país de fora, você pode posicionar a sua câmera nesse QR Code e ali pedir uma oração e haverá uma pessoa para poder te atender. Há um QR Code agora que você pode enviar a sua experiência, uma experiência com este culto, uma experiência com alguma programação da TV Manaim. Você pode enviar uma mensagem por meio desse QR Code também. O número, o contato telefônico para oração, aqueles que desejarem uma assistência ao visitante, uma oração, é o 0800 707 3076. Saiba que sempre haverá ali um pastor à disposição para orar com a sua vida. A todos, a paz do Senhor Jesus.